et panis angelorum factus tibus viatorum, ou seja, eis o pão dos anjos, feito alimento aos viajantes. E eu vou entender aqui os viajantes, nós podemos também entender como peregrinos, ok? E um subtítulo, a Eucaristia na vida do fiel peregrino. Então, como eu havia dito, viatorum, dos viajantes, dos peregrinos, podemos entender assim. Só clicar aqui. Bem, essa expressão, et panis angelorum, factus tibus viatorum, eis o pão dos anjos, e feito alimento aos peregrinos, para os viajantes, ela é uma frase extraída de um hino, de um cântico eucarístico, feito, composto por Santo Tomás de Aquino. Talvez muitos conheçam esse cântico, cantem esse cântico, chamado Lauda Sion, né? Louva Sião. Louva Sião a quem? Ao Senhor, ao Salvador, a Jesus, o pastor. Santo Tomás de Aquino ficou incumbido pelo Papa Urbano IV, no século XIII, de compor uma missa de Corpus Christi. Então, o Papa Urbano IV havia instituído a festa de Corpus Christi, do corpo de Cristo, do corpo do Senhor. Bem um pouco antes, uma religiosa, uma consagrada na Bélgica, já havia tido uma série de visões do Senhor, do Cristo, pedindo a ela que seria importante que fosse instituída uma festa do seu corpo, né? Jesus falando àquela religiosa, do corpo de Cristo, do corpo do Senhor, Corpus Domini. Então, isso já na Bélgica. Também, bem antes do século XIII, havia um professor na escola de Tours que estava espalhando uma heresia. Como todas as heresias, havia uma parte verdadeira e uma parte que não era verdadeira, era falsa, né? E depois nós vamos ver, mas esse católico, esse pensador, vamos dizer assim, chamado Berengário de Tours, porque ele era professor, mestre nessa escola, ele dizia que na Eucaristia não estava presente realmente nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia presença real. Isto estava se espalhando por vários lugares da Europa. Essa heresia estava se espalhando. Então, em alguns lugares já não se acreditava mais na presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Bem, juntando tudo isso e mais um outro fato. Um padre da Boêmia passou não mais a acreditar ou duvidar, pelo menos, da presença real. Ele não propagava isso aos demais, mas ele começou a duvidar da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, na espécie do pão, na espécie do vinho, né? Mas mesmo assim ele celebrava a Santa Missa, e ele foi ao encontro do Papa. E um pouco antes de chegar a Orvieto, esse padre, celebrando uma missa na cidade de Bolsena e Orvieto estão próximas. Como eu morei em Roma, como eu disse a vocês, eu tive a oportunidade de ir a essas duas cidades, Bolsena e Orvieto. E numa igreja, numa igrejinha ali em Bolsena, agora não, acho que Santa Cristina, recebeu o nome de uma santa, acho que Santa Cristina, não estou bem seguro disso. Durante a consagração, começou a verter sangue de Nosso Senhor, de modo que aquele sangue que começou a verter da hóstia acabou molhando os panos, né, corporal, por exemplo. E o Papa teve notícias disso.
E a partir desse fato, e mais essa heresia que estava espalhada por parte da Europa, e também as visões daquela religiosa na Bélgica, o Papa Urbano IV, então, decide instituir a festa do corpo do Senhor, Corpus Domini, Corpus Christi. E é aí que ele encomenda a Santo Tomás de Aquino essa missa de Corpus Christi. Precisava ter música, né? Hinos para a missa de Corpus Christi. Eu também estive em Orvieto. Esse milagre eucarístico é conhecido ora como milagre de Bolsena, ora como milagre de Orvieto, é mais conhecido como milagre de Orvieto. E na Catedral de Orvieto, a belíssima catedral, tem lá uma capela onde está exposto o corporal que esse padre havia usado na missa, e na missa na qual ocorreu o milagre eucarístico. Está lá exposto o corporal. E as paredes laterais dessa capela estão cheias de pinturas, retratando esse milagre, e retratando também a instituição da festa de Corpus Christi. E tem uma parte dessa pintura, o pároco, lá o cura da Catedral de Orvieto, estava explicando, éramos um grupo de padres que estávamos fazendo a peregrinação, ele nos explicou o seguinte, segundo ele, que o Papa Urbano IV havia encomendado essa missa a Santo Tomás de Aquino e a São Boaventura. Né? Então, vamos falar de São Boaventura, grande teólogo franciscano. E dizia o pároco lá da catedral, que São Boaventura, ao ter visto as composições que Santo Tomás de Aquino havia feito, né, para a festa de Corpus Christi, ele guardou no bolso, vamos dizer assim, escondeu a sua própria composição que ele havia feito para a missa de Corpus Christi. Para dizer o seguinte, ele havia reconhecido, antes mesmo de ter mostrado ao Papa, que as composições de Santo Tomás eram bem superiores em vários aspectos, né? Então foi essa série de composições escolhida para a festa de Corpus Christi. Foram compostos 5 hinos para a festa de Corpus Christi, dentre eles, bom, tem o Adoro-te Devote, Pangelíngua, e o outro é Lauda Sion, louva Sião, o Salvador, o teu pastor e o teu guia, com hinos e cânticos. São 23 ou 24 versos que fazem parte dessa composição. Então, uma composição de 23, 24 versos. Eu coloquei no final, conforme se der tempo, a gente pode ler, né, o hino. Um dos versos, quase um dos últimos versos que tem desse hino, então nós temos essa estrofe. Et panis angelorum, eis o pão dos anjos, factus tibus viatorum, feito alimento aos viajantes, para os viajantes, vere panis filiorum, verdadeiro pão dos filhos, que somos nós, non mitendus cânibus, quer dizer, que não deve ser atirado, não deve ser dado aos cães. Então, alimento para nós que não deve ser atirado aos cães. Então, veja, só nessa estrofe nós já tiramos por ela a qualidade da composição desse hino eucarístico chamado Lauda Sion. Então, é daí que eu tirei o tema, né, da nossa palestra. Nós encontramos, então, no capítulo 1 da seção 22 do Concílio de Trento, né, século XVI, o seguinte a respeito da Eucaristia. O Senhor Jesus, na última ceia, noite em que foi traído, para deixar para sua dileta esposa, a Igreja, um sacrifício visível, nós veremos que o que antecedeu ao Concílio de Trento, e Trento também nesse aspecto sobre a Eucaristia veio dar uma resposta a isso, foi uma enxurrada de teses em que se duvidava sobre a presença real de Cristo, ou se não se duvidava da presença real de Cristo, mas se duvidava que de fato ali estivesse a carne de nosso Senhor, né? Então, e também havia uma dúvida sobre se de fato Cristo havia se sacrificado.
por nós, e se a Eucaristia significaria sacrifício. Então, o Concílio de Trento vem dar uma resposta a isso. Era necessário dar esse tipo de resposta naquele tempo. E não é uma resposta que é só uma verdade para aquele tempo. É uma resposta mostrando uma verdade que o é para todos os tempos. Ou seja, a Eucaristia é, de fato, a celebração do sacrifício do Senhor. Então, um sacrifício visível com o qual fosse representado aquele outro que ele ofereceu na cruz. Então, houve uma oferta de Nosso Senhor, uma oblação de Nosso Senhor na cruz. Então, era necessário deixar isso marcado, né? E para que a sua memória permanecesse até o fim dos séculos e fosse aplicada a sua eficácia salutar para a remissão dos pecados. Aqui nós temos também já algo que vai ser importante, não dizendo que aquilo que eu disse antes não seja importante, é importantíssimo, mas como alimento para os viajantes, né? Nós já temos aqui que a Eucaristia, ela é um remédio para a remissão dos nossos pecados, como viajantes que somos, e pecadores, né? Para a remissão dos pecados que são cometidos no mundo diariamente. Ofereceu a Deus Pai o seu corpo e o seu sangue sobre as espécies de pão e de vinho, e os entregou aos apóstolos debaixo daqueles mesmos símbolos para que eles o assumissem, e ordenou-lhes, e neles aos que o sucedem, que continuassem a oferecer, né? Fazer isto em memória de mim. Então, a igreja, ela cumpre o mandato de nosso Senhor, fazer isto em memória de mim. Aqueles que participamos agora há pouco da Santa Missa aqui na Santa Generosa, estávamos ali presentes como membros do corpo místico do Senhor, membros da igreja, que estava cumprindo o mandato do Senhor. Cada vez que nós saímos de nossas casas, da casa de algum amigo, de algum familiar, do local do nosso trabalho ou de um outro local, e vamos à missa, assisti-la, estar ali na igreja, tomemos consciência que também há esse aspecto. Nós estamos ali como igreja que cumpre o mandato de Cristo, fazer isto em memória de mim. No capítulo 2, o concílio, na mesma sessão, a 22ª, diz o Concílio de Trento: o Santo Sínodo, concílio, sínodo, tem o mesmo significado. O Santo Sínodo ensina que este sacrifício, né, o de Jesus, é verdadeiramente propiciatório para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça com a ajuda oportuna se nos aproximarmos de Deus. Primeiro, com fé e retidão. Segundo, com temor e reverência. Terceiro, contritos e penitentes. Então, nós, como peregrinos, devemos ter essa disposição para que a Eucaristia seja um remédio para nós, seja um alimento salutar, que nos alimente, que nos fortifique na nossa caminhada. Essas são as condições, primeiro, para que tenhamos reta intenção de participar, né, ao nos aproximarmos de Deus, dessa maneira, temendo-o, reverenciando-o, estando contritos, com coração verdadeiramente contritos, penitentes, e não com um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, um coração soberbo, atrapalharia os efeitos da Santíssima Eucaristia como alimento para os viajantes, atrapalharia a nossa vida. Bem, então está claro que a Eucaristia, e vou voltar nisso mais para frente, a Eucaristia é um sacrifício do Senhor e é um alimento. Nesse sentido, podemos dizer então que ela é o pão dos anjos, né? Porque ela está presente no nosso Senhor. Mas ela é alimento, como venho repetindo, alimento dos viajantes. Tibus viatorum. Há uma compreensão do homem, do ser humano, do homem, que ele é um viajante, ele é um peregrino. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, nós estamos como peregrinos. A peregrinação era algo
muito comum, e não só na religião cristã, existem até em outras religiões, ela é própria do ser humano, do homem que busca Deus. Santo Agostinho buscava algo. Depois ele veio entender que esse algo que ele buscava, essa felicidade que ele buscava, era Deus. E depois ele veio entender que, de tanto buscar aqui e ali, errar, né, ele entendeu que ele fez uma peregrinação para dentro do seu próprio coração e descobriu na sua intimidade Deus que lhe falava, Deus que lhe era íntimo, muito mais íntimo do que ele mesmo. Então, uma peregrinação, vamos dizer assim, interior, né? Então, a ideia de peregrino que não se confunde com turismo. Para a igreja, peregrinação é uma coisa, turismo é outra. E nem sequer turismo religioso. Peregrinação não é turismo religioso. Não há problema nenhum em fazer turismo. Vamos pegar um avião, vamos lá para Orlando, é turismo que vai fazer. A pessoa vai fazer um turismo. No verão, ou quem não gosta de frio, em julho, pega um avião, vai lá para uma praia do Nordeste, vai lá para um campo, vai lá para Goiás, vai lá para o interior de Minas. É turismo misturado com descanso, turismo, ou turismo religioso. Mas peregrinação não é nem turismo e nem turismo religioso. Peregrinação é você sair de onde você está e ir a um lugar religioso. Religioso porque ou fala de algo, ou porque o Senhor esteve ali, por exemplo, em Jerusalém, na Galileia, em Belém, onde o Senhor nasceu, né? Ou porque fala algo do Senhor, ou de alguma pessoa, da Virgem Maria, ou de algum santo, como Santiago de Compostela, né? Então eu vou a um lugar religioso, vou em busca de Deus naquele lugar religioso. Então esse movimento, ele existe há muito tempo, ele é antigo, e foi muito forte na Idade Média, muito forte mesmo, né? Até tido como algo penitencial. Eram muito constantes as peregrinações na Idade Média, né? Nós podemos ver o relato de vários santos dessa época que falam das suas peregrinações. Mas, como eu disse, também é algo antigo. Nós temos um livro chamado A Peregrinação de Etéria ou Egéria, tem essas duas traduções, peregrinação de Etéria ou peregrinação de Egéria, que é uma senhora que faz uma peregrinação à Terra Santa. E ela descreve isso, escreve um livrinho, ele é fininho, né? Um texto curto. Então ela descreve a sua experiência de peregrinação na Terra Santa durante a Semana Santa, que não estava ainda composta como nós a entendemos hoje, né? Mas para relatar que já em Jerusalém se celebravam determinados rituais em memória da entrada do Senhor em Jerusalém, da paixão do Senhor. Inclusive esse livro, embora ele seja fininho, ele serve como fonte para os estudos litúrgicos. Na história, por exemplo, quem vai estudar a história da instituição da Semana Santa, dos rituais da Semana Santa, tem que ler, em uma hora, ler o livrinho A Peregrinação de Etéria ou Peregrinação de Egéria, né? Então a peregrinação, ela existe. Nós estamos aqui de passagem, como podemos ver no livro, ou não, no escrito, a carta a Diogneto, fala muito bem que os cristãos, era uma carta antiga, dos primeiros séculos, mas os cristãos vivem nesse mundo como se fossem dele, como se fossem desse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Nós fazemos uma série de coisas que são criações desse mundo, né? Por exemplo, estava conversando com
os que vieram comigo de Santos, falaram, você fez lá a biometria, ela é obrigatória em Santos? Não é, porque eu não fiz a tal da biometria, era até quarta-feira que deveria ser feita, mas eu não sei se é ou não obrigatória na minha cidade, a gente estava conversando sobre isso. É algo que nós temos que fazer, votar. Se não votarmos, haverá consequências. No mínimo, vai ser mexido no nosso bolso, no mínimo, então tem que pagar uma multa, né, se não votarmos, caso queiramos depois tirar um passaporte, assim por diante. São coisas mundanas e temos que fazer. Nós não deixamos de ser cristãos porque somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos, cada cristão é um cidadão de algum lugar, de algum país, né? Nós somos brasileiros, então temos que nos submeter a certas regras aqui do Brasil, mas lembra o Código de Direito Canônico que, enquanto elas não contrastarem com a lei divina, com as leis canônicas e assim por diante, né? Mas o próprio direito, naquilo que tange às leis trabalhistas, ele não tem lei trabalhista no Código de Direito Canônico. Você não vai encontrar ali uma norma que fale sobre como que o pároco deve tratar, em termos legais, os funcionários da paróquia. Mas vai dizer que devem ser respeitadas as leis trabalhistas do local, né? Mas nenhuma lei civil pode contrastar, e nós não somos obrigados. Aí vamos entrar na questão da objeção de consciência, que talvez fosse um tema interessante depois para eu falar. Nós não somos obrigados a seguir se ela contrastar com a lei divina. Por exemplo, o aborto. Em certos lugares, como no Brasil, ele é permitido em certas condições. Não podemos pensar o seguinte, eu não cometi nenhum pecado, porque aqui no Brasil, tendo cometido o aborto, tendo ajudado no aborto, e chegado esse aborto ao seu fim, né, sendo concluído conforme se queria, eu não cometi nenhum pecado, porque aqui no Brasil o aborto é permitido assim, nessas condições e tal, e estava de acordo com essas condições. Não. Acima dessas leis civis, há a lei divina, né? Então nós estamos de passagem por esse mundo. A peregrinação, por ocasião do jubileu do ano 2000, eu estou aqui falando sobre o Homo Viator, porque a Eucaristia é Tibus Viatorum, alimento para o peregrino. Se nós estamos aqui de passagem, nós podemos sair daqui, ir para o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é uma peregrinação. Podemos ir a qualquer outro santuário daqui no Brasil, a Fátima, a Lourdes, a Terra Santa, é uma peregrinação. Mas há essa peregrinação maior que a peregrinação da nossa vida. Por ocasião do jubileu do ano 2000, a Santa Sé lançou alguns documentos, algumas cartilhas, e numa delas se diz o seguinte: a peregrinação representa, primeiro, a experiência do Homo Viator saído do seio materno. Nós saímos do seio materno e até a conclusão da nossa vida, até podermos sermos chamados de defuntos. Defunto é aquele que concluiu a sua vida, concluiu a sua jornada, né? Até chegar a sermos chamados de defuntos, nós estamos nessa peregrinação. Esse é um olhar um tanto quanto místico da nossa vida, né? Há vários olhares sobre a vida, vários olhares sobre essa caminhada na vida. Existem músicas profanas a respeito disso também, algumas até interessantes, né? Mas o olhar místico é esse. Nós saímos do seio materno, vamos concluir a nossa vida, vamos ser chamados de defuntos, mas a nossa vida veio das mãos de Deus. E para Deus nós voltaremos. No ritual da quarta-feira de cinzas, ou da celebração de cinzas, nos é dito o seguinte:
quando o sacerdote nos impõe as cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho, é uma possibilidade, mas também há outra frase que é possível dizer. Do pó viestes e para o pó voltarás. Olhem que frase forte essa, que fala do que é a nossa vida como peregrinação. Cada um de nós aqui é peregrino. Muitas de nossas preocupações vão passar logo. O quanto nós ficamos presos a determinadas coisas e que irão passar, não iremos levar conosco, por exemplo. Eu gosto daquele texto chamado Princípio e Fundamento, de Santo Inácio de Loyola, que é logo o texto inicial para quem vai fazer os exercícios espirituais. É para já a pessoa tomar consciência da sua condição, e no Princípio e Fundamento, Santo Inácio de Loyola diz mais ou menos isso, que nós devemos ser indiferentes à pobreza e à riqueza, à saúde e à doença, enquanto cada uma dessas coisas puder nos ajudar a nos aproximar de Deus, ou então nos afastar de Deus. Claro que não se trata de ser indiferente à doença e não cuidar da própria saúde, devemos cuidar dela. Mas se na busca pela saúde, ou como nós temos hoje na cultura do bem-estar, numa qualidade chamada qualidade de vida, né? Hoje se fala muito da qualidade de vida, e isso vai tomando uma proporção que uma mulher, ela acha que por ter qualidade de vida, em nome da qualidade de vida, ela pode tirar a vida humana que está sendo gestada no seu ventre. E há um pensamento assim. Então, se a busca, um modo como se busca mais saúde, mais qualidade, nos afasta de Deus, então nós não devemos viver esse modo. Então aí que está o sentido da indiferença. Então estamos de passagem. Então a experiência do Homo Viator saído do seio materno. Nós saímos do seio materno e para onde vamos? O que buscamos? Ela é também, a peregrinação, uma experiência de Israel. O povo de Israel é um povo peregrino. Desde Abraão, que saiu da sua terra, né? Deus o chamou para constituir um povo. A saída do povo cativeiro no Egito para Canaã, a terra onde busca leite e mel. Vejam que é sempre uma saída para algo maior, algo melhor. A saída do Egito, com todos os desafios dessa saída, atravessar o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, uma peregrinação que esse povo fez com muitas tentações, dando muita dor de cabeça a Moisés. Moisés chegou a reclamar com Deus, olha, o que eu faço agora nessa situação, né? O povo querendo voltar, apesar de ser escravo, voltar àquela condição em busca do alimento, voltar ao Egito. Então, nessa peregrinação, que é a nossa vida, como a peregrinação do povo de Israel, nós também temos muitas tentações. Também temos. No buscar o céu, a busca da vivência da santidade para que um dia alcancemos o céu, exige muito de nós isso. Como nosso Senhor diz, a porta é estreita. A porta é estreita, ela não é larga. Então é preciso suar, é preciso fazer renúncias, é preciso brigar consigo mesmo, com certas vontades, né? Como dizia um bispo que eu conheci, brigar com as nossas vontadezinhas, a gente chamava assim, tem que brigar com as vontadezinhas, um bispo italiano. Brigar com as vontadezinhas, nós temos muitas vontadezinhas, só que essas vontadezinhas, se olharmos bem, nos afastam muito de Deus, desse caminho. Então, temos saudades das cebolas do Egito. Nós começamos uma peregrinação e, em determinadas dificuldades, nós começamos a sentir saudades daquele alimento, das cebolas do Egito.
e deixamos de olhar para onde nós nos dirigimos. É uma experiência de Jesus Cristo, que também era peregrino. Quantas vezes ele saiu da Galileia? Aliás, já no ventre da Virgem Maria, ele já era peregrino, né? Ir para o Egito, do Egito para Belém, depois de Belém, vai para Galileia, onde ele cresce. Quantas vezes ele teve que ir a Jerusalém? E numa dessas vezes, numa dessas idas a Jerusalém, não foi por coincidência, claro, isso significou o cumprimento da vontade do Pai, significou o auge da sua missão. Eu disse assim, numa dessas idas, como se fosse uma coincidência. Numa dessas idas eu fui pregado na cruz. Não. Uma dessas idas, a sua derradeira ida, a sua derradeira peregrinação terrestre, sua derradeira peregrinação a Jerusalém, significou a sua subida para os céus. A sua subida para os céus, a sua ascensão mas antes foi preciso passar pela morte de cruz, foi ressuscitado e ascendeu aos céus. Então, há uma peregrinação. Ele que também saiu do ventre materno, humanamente falando, né? Sobe aos céus, volta para o Pai, onde está sentado à sua direita. É uma peregrinação. A vida de nosso Senhor também é uma peregrinação. A vida de nosso Senhor também é uma peregrinação. E nessa peregrinação, ele escolheu 12 homens que os chamou de apóstolos. Havia também discípulos e discípulas de nosso Senhor. Pessoas que foram tocadas por Cristo. Há uma oração eucarística, na forma ordinária do rito romano, chamada, eu gosto desse título, Jesus que passou fazendo bem. Então, uma peregrinação. Claro que Jesus não era um benfeitor, assim, né? Passou fazendo bem, como aquele homem que distribui lá dinheiro para essa entidade, aquele orfanato e tal. É muito mais do que isso. A sua vida foi um bem. A sua entrega na cruz foi um bem. Então, pessoas que se sentiram tocadas por Cristo, pelo perdão, pela acolhida, pela palavra, possivelmente pelo dedo na ferida que ele tocou de algumas pessoas, né? Muitas começaram a segui-lo. E alguns que seguiram nosso Senhor desistiram desse segmento. Esse segmento nós o chamamos de sequela Christi. Então nós somos peregrinos e podemos entender a nossa peregrinação como um segmento de nosso Senhor. Nós estamos naquilo que chamamos de sequela Christi, segmento de Cristo. Mas é um segmento exigente, ou seja, é uma peregrinação exigente. É exigente. Na missa, como outros padres já falaram também, né? Em algumas missas eu digo o seguinte: olha, se a nossa vida de católico tiver tudo bem, tudo tranquilo, sem nenhum problema, sem ninguém falando mal de nós por sermos católicos, não falando mal de nós porque mentimos, porque puxamos o tapete de alguém, não, por sermos católicos, por professarmos a fé que professamos, pelo testemunho que procuramos dar, então alguma coisa está errada. Se está tudo bem na sua vida, então alguma coisa está errada. Então, nesse segmento, alguns voltaram para trás. É só olhar o capítulo 6 do Evangelho de João. Há aquele discurso de Nosso Senhor sobre o pão da vida, o pão descido dos céus, que ele diz que ele é esse pão descido dos céus. Quem comer da sua carne terá a vida eterna. E alguns dizem: Senhor, mas essas palavras são muito duras. Se fosse, sei lá, uma pessoa hoje assim, cristão, católico, mas no entendimento de algumas pessoas hoje, Jesus deveria dizer: não, então espera lá, já que vocês estão achando que são palavras duras, eu vou amenizar, né? Vou passar manteiga nesse pão. Mas nosso Senhor disse: não, são essas as minhas palavras. Podem ir embora. E muitos voltaram para trás.
deixaram o seguimento. Algumas pessoas acham que todos aqueles que seguiam Nosso Senhor, o seguiram até o fim. Foi tudo as mil maravilhas, um mar de rosas, um céu de brigadeiro no seguimento de Nosso Senhor, uma sequela Christi. Não, houve crises nesse segmento. Repito, é só olhar o capítulo 6, 6 do Evangelho de João. Ali está colocada uma crise, uma das crises de pessoas que seguiram Nosso Senhor. Aí alguém olhando assim de fora, bom, alguns já foram embora. Jesus voltou-se para os apóstolos. Poderíamos pensar, bem, agora ele vai amenizar, porque ele não vai perder os apóstolos. E Jesus disse para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Poderíamos complementar, a porta da rua é serventia da casa. Jesus falou assim para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Jesus não disse, pelo amor de Deus, olha, não leva a mal, fui dura naquela palavra, mas agora vou amenizar aqui para vocês, né? Então, seguir o Senhor até o fim, até a cruz não. Pedro, que queria morrer no lugar de Nosso Senhor, não entendendo ainda qual era a missão de Cristo, queria morrer no lugar de Nosso Senhor, depois da morte de Nosso Senhor, não esteve aos pés da cruz de Nosso Senhor. Mas arrependido, ele manifesta o seu amor a Jesus. Então é a peregrinação de Jesus, a experiência de Jesus Cristo. É a experiência da igreja, porque se Jesus é o fundador da igreja, se ele inventou isso chamado Igreja Católica, então ela deve fazer os mesmos passos do seu fundador. Jesus não fundou a igreja para que a igreja faça outro passo diferente do dele, outro caminho diferente do dele. Podemos ler Atos dos Apóstolos, como essa igreja que faz os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus fundou a igreja para que a igreja faça os seus passos. Quando eu era seminarista, tive vários livramentos. Então, eu lembro que no encontros vocacionais se gostava muito de colocar uma poesia em forma de música. Não era bem música, era assim meio, não sei quem é da área de música pode dizer melhor do que eu. Uma poesia que era recitada assim, era lida meio cantada, sabe? O caminheiro, o caminho se faz caminhando, etc., né? Para dizer que cada um faz o seu caminho. Então, como quem dizendo, nós devemos fazer o nosso caminho. Só que ser cristão, estar nesse movimento que nós chamamos de sequela Christi, significa não fazer o nosso caminho. É nosso enquanto nós que caminhamos. Mas esse caminho já está feito. Esse caminho é o caminho de Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz de Nosso Senhor nós não podemos tomá-la, porque Jesus já a tomou. A cruz de Cristo era dele, não é nossa. Mas nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Então temos que fazer o caminho de Nosso Senhor. Então é possível, já que somos peregrinos, fazer da nossa vida uma peregrinação como seguimento de Jesus. Então é a experiência da igreja peregrina. Os apóstolos peregrinos que foram para vários lugares. São Paulo, apóstolo, que foi para vários lugares. A igreja que sempre fez peregrinações, até hoje. A igreja peregrina. A igreja, nós que somos dessa dimensão da igreja chamada militante, né, terrestre, mas que almejamos, suponho eu, chegar a fazer parte daquilo que nós chamamos a dimensão da igreja celeste. A igreja, antes de tudo, antes das suas instituições, ela é o corpo místico de Cristo. A esposa de Nosso Senhor, ela é uma peregrina. Nós estamos em peregrinação.
bispos, o bispo de Roma, os sacerdotes presbíteros, os diáconos, os consagrados e consagradas, leigos consagrados, leigos e leigos, os monges, todos que são consagrados também, todos estamos em peregrinação como igreja. Fazemos parte de uma igreja peregrina, uma igreja que faz a sua peregrinação também neste mundo, rumo ao céu, rumo a Jerusalém celeste. Jesus foi em peregrinação até a Jerusalém terrestre, mas para se encaminhar até a Jerusalém celeste. É a experiência de toda a humanidade, enfim. Então nós somos estrangeiros, diz o livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Diante de vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Olha que bonito olhar para a nossa vida, para a nossa existência, tendo essa frase do livro de Crônicas como nosso mote, a compreensão da nossa vida, como estrangeiros e peregrinos. Não passamos disso diante de Deus, que permanece. Então a peregrinação, como ela é partida e regresso, é entrada e saída, ela é subida e descida, ela é caminho e descanso. Nesse do descanso, podemos entender o momento da Santa Missa. Como eu disse, eu não vou abordar ritual, comparação entre formas, rituais orientais, missa parte por parte, mas podemos entender o momento da missa, dentre tantas formas também verdadeiras de entender a celebração eucarística e o nosso estar na celebração eucarística, há essa possibilidade também de entender o nosso estar ali como um momento de descanso na peregrinação. Penso que a maioria seja aqui de São Paulo mesmo, né? O seu Vitor é lá de Santos, mas durante a semana pertence a São Paulo, né? Lá de Santos somos só 3, o Daniel também é lá de Santos, mas durante a semana pertence aqui a São Paulo. Todos os demais são de São Paulo, a grande São Paulo, e aqui tem um ritmo muito mais acelerado do que lá na minha cidade, Santos. E é um ritmo puxado para muitos de vocês. É ônibus, é metrô, talvez bicicleta, anda para lá, para cá, dá licença, é empurrado, empurra, e assim vai. E assim vai. Aqui tem uma igreja, vou entrar, vou rezar, vou me confessar. Aqui tem a missa, eu vou parar aqui, vou participar da Santa Missa, vou assisti-la. É um momento de descanso dessa loucura do meu dia, sair de casa, sei lá que horas eu vou voltar para casa, em que condições, mas é um momento que eu vou parar. Mas não é só um momento que eu vou parar para descansar da jornada, da minha jornada ali daquele dia de trabalho, estudo, trabalho, mas é um momento de descanso da minha jornada chamada vida, peregrinação. Então é um caminho que eu faço e tem esse momento de descanso. E aí poderíamos, fazendo analogia com o caminho, poderíamos falar de várias coisas a respeito desse caminho. Os momentos em que cansamos, queremos desistir, queremos tomar um atalho ou voltar para trás e assim por diante. Eu havia dito que a Eucaristia é um sacrifício. Então ela é um sacrifício e São Cipriano afirma que a mistura da água no vinho representa a união entre Cristo e a Igreja. Então esse alimento, tibus viatorum, é Jesus. Aquele que peregrinou, aquele que na sua peregrinação teve um momento forte na sua vida, que foi a morte de cruz, e que tem algo a ver comigo, com toda a humanidade, que foi uma morte também por mim, para minha salvação, para me reerguer. Então a celebração da Eucaristia é esse sacrifício. Então, na mistura da água no vinho, essa mistura representa a união entre Cristo e a Igreja. Cristo ofereceu o seu sacrifício dando a sua própria vida,
O cristão deve fazer aquilo que fez Jesus na ceia, oferecendo-se em sacrifício. Há uma dinâmica que a Eucaristia não é um alimento só para o meu descanso, mas é um alimento também para que eu faça aquilo que Cristo fez. Nós sabemos que, ao recebermos a Santíssima Eucaristia, o que nós chamamos de comunhão, a nossa alma entra em íntima comunhão, em unidade com a alma de Cristo. Há uma intimidade, uma união íntima entre a alma de nosso Senhor, já ressuscitado, e a nossa alma. Mas não podemos cair num erro chamado intimismo. Só para mim e só para o meu conforto, só para eu descansar. Que loucura dessa vida! Seja a loucura do ônibus, do metrô, da escola, da faculdade, de alguém que me aborreceu, de uma preocupação, de uma frustração. Mas a loucura da vida, às vezes, tantas preocupações que temos. Então, é isso também, mas não é só isso. Não é algo intimista, naquele sentido de que só me fecha dentro de mim e eu não tenho nada a ver. Eu receber a Eucaristia não tem nada a ver, não implica em nada na minha vida com relação à vida dos outros. Se Jesus se sacrificou, receber a Eucaristia significa também sacrificar-se. Significa assumir a minha cruz. Significa procurar fazer da minha vida como Jesus fez da sua vida. Passou por essa vida fazendo bem, então também devo procurar fazer da minha vida uma vida que signifique fazer o bem. A Eucaristia é um alimento no combate, isso é de São Cipriano também. Nutrindo-se cotidianamente da Eucaristia, o fiel torna-se capaz de afrontar os combates pela fé. E bebendo o sangue de Cristo, ele está preparado para derramar seu sangue por Jesus, por ele. É só olharmos a vida dos mártires, homens e mulheres, e alguns deles até crianças, que derramaram seu sangue por causa de Cristo, porque creem em Jesus. Foi dada a chance a eles de mudar de ideia, de falar diferente. Não, diga aí que você não crê nesse tal de Jesus, que você não pertence a essa seita, acenda lá, jogue o incenso lá diante de uma estátua qualquer, de um deus romano, e pode seguir a sua vida. Mas os mártires não fizeram isso. Perderam a sua vida das mais variadas formas que nós encontramos de martírio, né? Crucifixão, morte na arena, morte por animais, arrancando a pele, queimados, etc., por causa de Jesus. Não é algo do passado. Estudar o martírio não é estudar a história da igreja antiga. Há um capítulo na história dos mártires que é a parte antiga da igreja. Mas esse livro ainda está sendo escrito e o será até a consumação dos tempos. Seremos nós, futuramente, pessoas que derramaremos nosso sangue por causa de Jesus? Às vezes nós temos vergonha, né? De dizer, eu digo nós assim no geral, né? Temos vergonha de dizer que somos cristãos, numa festinha, ali entre amigos, um momento com a família, escondemos que somos cristãos. Pode ocorrer isso, na faculdade, vou ficar quieto. Não estou dizendo que temos que toda hora demonstrar que somos cristãos, porque até mesmo uma questão de estratégia, de evangelização, é preciso ter aquele momento de silêncio, tomar um outro caminho. Mas eu digo daquilo que nós fazemos como sentir vergonha ou medo, né, da nossa fé. Medo diante dos outros. Os mártires não viveram isso. Recentemente, mês passado, eu li o livrinho lá, Os Mártires de Gorkum. Alguém leu esse livro, Os Mártires de Gorkum?
Eu comprei o livro ano passado, em agosto, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, aqui em São Paulo, quando eu vim assistir a missa na forma extraordinária, celebrada por Dom Rifan, comemoração aos 10 anos do moto próprio, né? E havia uma banca de livros lá, e eu comprando esse, comprando aquele, falei, Mártires de Gorkum, vai ser interessante, eu vou comprar um dia eu leio. E quase um ano depois foi que eu li. E é muito interessante, viu? Os Mártires de Gorkum são frades, tem monge premonstratense, tem frade franciscano lá, um martírio na Holanda, uma Holanda que já havia sofrido a influência do luteranismo, depois do calvinismo, e justamente por questão da briga da Eucaristia. Justamente por questão da briga da Eucaristia, né? Os calvinistas matando esses religiosos que celebravam a Santa Missa, né? Além de religiosos, eram sacerdotes, eram pessoas ordenadas e foram mortos. Mas até o fim, alguns renegaram a fé. Alguns renegaram a fé, é verdade. Mas a maioria esteve firme até o fim, derramando o seu sangue em nome da fé. Então, é um alimento para o combate nosso, o combate pela fé. Há uma compreensão da vida que, além dela ser como uma peregrinação, entendida como uma peregrinação, também pode ser entendida como um combate. Um combate contra o maligno. Trento, que eu já fiz referência aqui, fala desses 3 grandes inimigos da pessoa cristã. O demônio, a carne e o mundo. Sendo que o mundo e a carne também são formas do demônio tentar, como inimigo do homem, o próprio cristão. Formas indiretas. E a direta, né, como nosso Senhor foi tentado no deserto. Santo Agostinho vai nos dizer que Jesus permitiu ser tentado no deserto para nos ensinar como vencer as tentações do demônio. Para nos ensinar como sermos vitoriosos. Como diz Santo Agostinho, não existe vitória sem combate. E não existe combate sem inimigo e tentações. Então, esse sair de Jesus até o deserto foi algo pedagógico também, para nos ensinar isso. Então, no combate da vida, olhemos as atitudes e palavras de Nosso Senhor no deserto. Dentre padres apologistas, padres da patrística, vários escreveram algo sobre a Eucaristia. Alguns não, alguns indiretamente, falando mais do ritual litúrgico, outros escreveram diretamente sobre a Eucaristia um pouquinho, outros escreveram muita coisa sobre a Eucaristia, como Santo Ambrósio. Ambrósio é do século IV, foi bispo de Milão, e ele dizia o seguinte, que pela força da palavra, né, a palavra de Jesus, a força da própria palavra da bênção, há uma transformação da natureza do pão e do vinho. Então aqui nós já temos um encaminhar da igreja para um amadurecimento até chegarmos a Santo Tomás de Aquino, que vai falar da transubstanciação. Compreendendo essa presença real de Cristo na Eucaristia como transubstanciação. Santo Ambrósio não usa o termo transubstanciação, mas usa o termo transformação. A palavra de Jesus transforma a realidade. Qual é a realidade? Pão e vinho. Então, pela força da palavra, há essa transformação, de modo que já não encontramos nem pão nem vinho. Em aparência, sim, mas como essência, não. A intervenção de Deus transfigura, é outro termo usado por Santo Ambrósio, as espécies eucarísticas. Daí nós temos o termo transubstanciação. Eu não estou passando aqui a história da Eucaristia, a compreensão da Eucaristia, mas fazendo alguns flashes para entendermos também porque é Panis Angelorum. Berengário, a quem fiz referência no início, ele era aluno da escola de Chartres e depois mestre da escola de Tours.
Num tratado chamado De Cena Domini Liber Posterior, ele afirma que não é possível que o sacramento contenha propriamente o corpo de Cristo, mas assemelha-se ao corpo. Não há verdadeira presença, não é possível admitir a presença real do Senhor. Talvez o que seja interessante aqui, depois, quem ainda não aprofundou, gostaria de aprofundar, certamente há algumas pessoas aqui que já aprofundaram esse tema de Eucaristia, foram atrás, pesquisaram e tal. Mas é interessante notar aqui como que certas problemáticas, elas surgem lá no passado, voltam num determinado momento da história moderna e voltam hoje a respeito do tema da Eucaristia, né? Podemos encontrar na igreja hoje não estou falando geral, nem oficial, né, mas cristãos católicos que pensem algo a respeito da Eucaristia como outros já pensaram, por exemplo, como Berengário, e depois nós vamos ver como Lutero e assim por diante. Vários concílios condenaram a doutrina de Berengário, ou seja, essa não é a doutrina da igreja a respeito da Eucaristia. O Papa Gregório VII diz que após a consagração encontra-se presente no altar o verdadeiro corpo de Cristo que nasceu da Virgem Maria, que esteve pregado na cruz e que está à direita do Pai. O verdadeiro corpo de Cristo, de Nosso Senhor. Então a doutrina da igreja não é essa. Depois em Santo Tomás de Aquino, nós vamos encontrar a doutrina chamada transubstanciação. Ele que vai consagrar esse termo. A Eucaristia é o sacramento que foi dado para sustentar e nutrir a vida cristã. Tibus, alimento, viatorum. Alimento dos cristãos, alimento dos viajantes, alimento dos peregrinos, alimento para sustentar a nossa vida cristã, que não é fácil. Quem tenta levá-la a sério sabe que não é fácil. Dar o testemunho, às vezes tem a tentação de desistir, do cansaço, de quem sabe fazer algo diferente. No sinal do pão e do vinho está representada a paixão de Cristo. A presença, veja, no pão e no vinho consagrados, agora a espécie pão e vinho, mas a presença real de Cristo, já o corpo e o sangue de Nosso Senhor, há uma representação do sacrifício. É Cristo, mas uma representação do sacrifício, porque não é um novo sacrifício que se faz. Jesus não está sendo sacrificado de novo em cada missa. É o mesmo sacrifício, né? Isso precisa ficar claro. Então a presença eucarística se faz por transubstanciação. Há uma mudança, né, da substância. Os efeitos salvíficos da Eucaristia são pessoais e eclesiais. Então a Eucaristia é manancial de graça para cada um de nós que a recebe. Então, há efeitos pessoais na vida, na nossa vida, há efeitos pessoais na nossa vida, uma intimidade com o Senhor, a graça que nos abre mais para o bem, para os outros, abre-nos mais para Deus, e há efeitos também na vida da igreja. Na vida de uma comunidade cristã, paroquial, monástica, né, que celebra a Eucaristia, e dos seus membros que a recebem, e também dos seus membros que adoram Jesus Eucarístico. Ainda sobre a doutrina de Santo Tomás, a Eucaristia perdoa os pecados, robustece para a vida divina, preserva do mal e é penhor da viagem final a Deus. Olha, quantas graças, quantos benefícios, quantos efeitos ela causa na nossa vida. No caso, é o perdão dos pecados veniais. A missa de Santo Tomás é verdadeiro sacrifício. E é essa doutrina, a de Santo Tomás, que vai marcar, dali em diante, a vida da igreja a respeito da Eucaristia. A presença de Cristo é real. E o sacrifício, como eu havia dito antes, segundo Santo Tomás, é figurativo. Por quê? Não é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício da cruz. Agora, eu, nas minhas homilias, quando oportuno, gosto de dizer o seguinte também.
Não é, disse isso no domingo passado, inclusive, ou retrasado. Não é que Jesus estava aí fazendo a sua vida de turismo e falou, bom, agora tem uma cruz para eu assumir e vou assumi-la. Como se a vida de Nosso Senhor fosse destacada, descolada, desconectada da cruz, a cruz descolada, destacada, desconectada da vida de Nosso Senhor. A cruz é o auge, é a maior prova de amor que o Senhor dá aos seus amigos. Mas toda a sua vida foi uma prova de amor. A maior prova foi a cruz. Mas toda a sua vida foi um sacrificar-se. Toda a vida de Cristo, de Jesus, foi uma oblação, foi uma oferta agradável a Deus, em favor também das outras pessoas. Pensemos nas suas palavras, pensemos nas suas atitudes, como as de perdão, nas curas que Ele operou, pensemos em tudo isso. Então não é que Jesus teve uma vida diferente da sua entrega na cruz. A sua entrega na cruz está intimamente ligada com o modo de Nosso Senhor viver. Fazer a vontade do Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai não foi somente assumir a cruz. Fazer a vontade do Pai foi viver como Ele viveu, de tal modo que só caberia, livremente o fez, assumir a cruz. Então isso também nós devemos compreender. Porque nós estamos recebendo a Eucaristia, recebemos Nosso Senhor, é o sacrifício de Cristo, é um manancial de graças, nos beneficia em tantas coisas, mas é também o seu dinamismo que nós recebemos. É que houve na história alguns que entenderam que a Eucaristia fosse só o dinamismo e negaram o sacrifício. Mas não podemos cair no outro erro, achar que é só sacrifício e não há um dinamismo, um modo de Jesus viver, que desse modo nós podemos nos alimentar pela Eucaristia, para que façamos da nossa vida um modo semelhante ao de Jesus. Entrega, oblação, sacrifício, etc. Nós tivemos visões que nós chamamos de visões protestantes, que são compreensões diferentes e erradas sobre a Eucaristia. Por uma questão de tempo, então, não vamos falar sobre elas. Mas, por exemplo, Lutero, ele não aceitava o ministério ordenado, não aceitava que um ministro ordenado fosse o presidente da celebração, então ele recusou o sacerdócio ministerial. Ele dizia que a Eucaristia é só um convívio dinâmico ali da comunidade que celebra. Chamou os sacerdotes católicos e sacerdotes de Baal. Calvino afirmou que o corpo de Jesus está no céu e por isso não poderia estar no pão. E que a presença de Cristo na Eucaristia é só espiritual, enquanto que ela é real, é só espiritual e dura somente enquanto durar a ceia e assim por diante. Trento vai dizer, então voltamos a Trento, com o qual iniciamos essa palestra. Quem negar que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia contém verdadeiramente, realmente, substancialmente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto Cristo inteiro, e afirmar que se encontram neste sacramento apenas os sinais ou as figuras, ou a eficácia, seja colocado para fora, né? Anátema sit, seja excomungado. Uma breve palavra sobre excomunhão. Excomunhão não significa estar totalmente fora da igreja. Porque se você está na igreja, é porque você é batizado, certo? Para você ser igreja, membro do corpo místico de Cristo, você precisa ser batizado. Certa vez, lá na paróquia, era a missa do meio-dia, de domingo. A minha paróquia, a minha igreja é pequena, então qualquer movimento ali no estacionamento na frente, ou quem entra, eu vejo tudo. Quem entra, quem senta, quem está procurando quem e tal.
Entrou um casal, chegou atrasado à missa, um casal com uma criança de colo, nunca havia visto aquele casal lá, e depois daquela missa também não tornei a vê-los mais. Eles sentaram no primeiro banco, terminada a celebração. Eu gosto de terminar a celebração ficando ali na igreja, cumprimentando as pessoas, porque sempre tem uma bênção. As pessoas no final querem falar com o padre, querem pedir uma bênção, querem cumprimentar o padre, e eu vi que isso favorece muito a evangelização. Bom, enfim, então eu estava ali e esse casal veio conversar comigo. Padre, nós queremos batizar a nossa filhinha. Tem como? Falei, bom, a princípio tem, né? Mas só que tem uma coisa, quem nós escolhemos para madrinha não é batizada. Eu falei, então não dá, porque para ser madrinha de batismo tem que ser católica. Daí a mulher do casal falou assim, mas ela é católica. Eu falei, desculpa, ela não é católica. Ela pode gostar da igreja, pode admirar-se da liturgia da igreja, do incenso, do Papa, sei lá, um monte de coisa, mas católica ela não é. Para ser católica tem que ser batizada, a princípio, né? Depois a pessoa se negar a fé. Mas como batizado, eu faço parte do corpo místico. O decreto de excomunhão não apaga a marca do batismo, porque nós não falamos, isso é uma aulinha básica de catequese. Eu vi aqui que futuramente vão começar a dar catequese, né, para se receber os sacramentos chamados da iniciação cristã, e o primeiro deles é o batismo. E uma coisa básica que tem que se dizer, o batismo imprime caráter. O batismo imprime caráter, como a crisma e a ordem. Se imprime caráter, não há nada que se possa apagar aquela marca, pois ela é indelével. Pode lá, não sei quem, o grupo lá, militante, A, B, C, D, F, G, LGBT, lá na França, falar assim, nós vamos entrar na justiça para que aqui se apague, entrar na justiça, para que se apague dos livros paroquiais o nosso registro de batismo. A justiça francesa falou assim, não temos competência para isso. Isso é coisa da igreja, né? Então não tem como apagar. Então não é um decreto de excomunhão que vai apagar uma marca que é indelével. Uma vez batizado, é batizado para sempre. Então não se está totalmente fora da igreja. Tanto é que pode haver a mudança de vida da pessoa. Olha, eu estava errado mesmo, né? E aí, o que a pessoa, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa fazer no foro interno? Tem muita coisa a fazer no foro externo, porque se ela chegou a receber a excomunhão, então olha, meu filho, tem algumas coisinhas aqui que você tem que fazer no foro externo, publicamente, pública e notoriamente. Agora, no foro interno, tem uma coisa que a pessoa tem que fazer, chamada confissão. Se ela estivesse completamente fora da igreja, isso se entenderia que ela teria que ser rebatizada, o que não existe, para também poder se confessar. Ou, sendo rebatizada, pagaria o seu pecado, mas não existe. Ela pode depois procurar receber o sacramento da confissão. Então, anátema siti. Se nós formos olhar esses decretos de Trento no sentido positivo, o que eu quero dizer? Ver o que ele afirma, porque ele diz, quem disser que isso, anátema siti. Quem disser que aquilo, anátema siti. Então, nessa proposição, há uma afirmação positiva. O que ele afirma positivamente? Está dizendo, quem disser diferente disso o quê? Esse o quê é a proposição positiva que Trento está falando a respeito da Eucaristia. Que o sacramento da Eucaristia contém verdadeira, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo inteiro. Essa é a afirmação positiva que Trento está fazendo. Essa é a doutrina da igreja a respeito da Eucaristia e não pode ser mudada. Já para o final, pistas. Receber a Eucaristia pressupõe algumas disposições interiores. Então, nessa caminhada da vida, como peregrinos, quando nós vamos à missa e estamos preparados para receber a Eucaristia, não, eu não estou preparado, aí passa o mês, ainda não estou preparado,
Passam 2 meses, 3 meses, eu não estou preparado ainda. Passam 6 meses, passa 1 ano, 2... Mas o que você não está preparado? O que falta? O que você precisa mudar? O que você precisa renunciar? O que precisa ser diferente? Está numa situação irregular, de matrimônio? Dá para regularizar? Então regulariza. Não dá para regularizar? Então, olha, vamos mudar isso aí, né? Ou tem um pecado de estimação. Que mais? Tem gente que vem se confessar e fala assim, olha, padre, o que mais me pesa... Eu falei, não, pode parar, não é o que mais pesa, tem que ser tudo, né? Você tem que falar todos os pecados, aqueles que pesam, mais pesam, e aqueles que menos pesam também. Padre, o que mais me pesa, tal, o que mais me aflige, não é só o que mais aflige você, o que menos aflige também, né? Opa, vamos ver aí. Então, qual é a disposição minha para receber a Santíssima Eucaristia? Como é que eu participo? Como é que eu estou ali, naquele momento, na igreja? Né? Rezo antes, depois, faço ação de graças, ofertar a Deus a própria vida. Eu disse isso 2 vezes no decorrer da minha exposição. Se Jesus ofertou a sua própria vida, ele falou, vou deixar isso para a igreja, vou deixar-me, meu corpo e sangue, fazer isto em memória de mim. É para que isso seja um alimento para nós. A Eucaristia é sacrifício, a Eucaristia é alimento. Há um quê, não deixa de ser verdadeiro, de que há um quê de convívio, no sentido de que nós vivemos juntos como pessoas que professamos a mesma fé, mas não é só convívio, ela é sacrifício e é a presença real de Cristo. Se Cristo é aquele que ofertou a sua vida, receber a Eucaristia é para que eu também me abra a graça para fazer da minha vida uma oferta. Agora, há pessoas que fazem da sua vida um poço de egoísmo, cada um por si e Deus por todos. Não tenham esse mote em suas vidas, não tenhamos esse mote em nossas vidas, cada um por si, Deus por todos. Isso não é do cristão. Cada um que cuide dos seus problemas. Não é para a gente ficar bisbilhotando a vida dos outros, e nem é que a gente vai gostar que os outros fiquem bisbilhotando a nossa vida. Mas também não é do cristão pensar cada um com seus problemas. Há uma diferença na vida de quem diz cada um com seus problemas, e há uma diferença na vida de quem diz os problemas de algumas pessoas também me importam para mim, né? Mas essa força, essa lição, essa força, essa graça eu aprendi e eu recebi da Eucaristia, porque se nosso Senhor fosse pensar que cada um por si, Deus por todos, cada um que cuide dos seus problemas e etc., ele não iria morrer por nós na cruz e nem fazer o que ele fez com relação às pessoas. A mulher que sofria de hemorragia há tantos anos, a viúva pobre que teve o seu filho único morto, que havia morrido, Zaqueu, que convidou Jesus a entrar na sua casa. Receber a Eucaristia é também algo como a experiência de Zaqueu, que convidou o Senhor a entrar na sua casa e disse que iria doar dos seus bens, e se tivesse roubado, restituir tudo que havia roubado, né? Também é convidar o Senhor para entrar na nossa casa. Estar bem instruído na fé eucarística. Estamos bem instruídos na fé eucarística? Nossa, então eu vou ter que ler toda a parte da Suma Teológica sobre a Eucaristia para poder receber. Rapidinho aqui, pega na internet o Google, estudar antes, tal, o básico. E será que nós damos... Alguém aqui é catequista, seja para crianças ou mesmo adulto, para a primeira Eucaristia, Crisma? Ninguém? Então, deve haver uma instrução, deve haver essa preocupação de instruir as pessoas a respeito da Eucaristia, da doutrina da Eucaristia.
E não se fazer da catequese apenas um convívio, um momento de brincadeira. Ah, Jesus é legal, Jesus é amigo, isso aqui. Pinta isso aqui, tal, coloca lá na parede, vai lá no final da missa, apresenta para as pessoas. Nossa, meu filho, minha filhinha, que bonito, de fotos, tal. Bom, mas também não vai chegar para a criança, senta aí, agora eu vou ler aqui a Suma Teológica para você. Então, a doutrina deve ser ensinada. Bom, isso são princípios pedagógicos, né, de acordo com a capacidade de cada um e assim por diante. Mas deve ser ensinada. Não podemos nos omitir disso. Uma liturgia bem celebrada pode introduzir o fiel no mistério eucarístico. Uma liturgia mal celebrada vai nos causar raiva. Adorar a Eucaristia. Eu não tratei aqui no decorrer sobre a adoração, mas a adoração à Eucaristia é da prática da igreja, está na doutrina da igreja. Quem nós adoramos? Jesus. Adorar a Eucaristia, ato de extensão da mais alta adoração. Agora não lembro se era Lutero ou Calvino que dizia que a adoração à Eucaristia era uma idolatria. Calvino. Adorar a Eucaristia, ato de extensão da mais alta adoração eucarística, que é a missa. A missa também é uma adoração eucarística. Também é um ato de louvor a Deus, de honra a Deus. E tem aquela extensão que é o momento de adoração. Seja ela comunitária, entendida aqui comunitária como paróquia, comunidade monástica, por exemplo, poderia ser o Instituto São Leão Magno, reunir os seus membros, os seus simpatizantes para adoração eucarística, né? Seja ela pessoal. O bispo que me ordenou, eu tive a graça de acompanhá-lo nas minhas férias de seminarista, férias de verão, em várias crismas pelo litoral de São Paulo, né? Sobretudo no litoral norte. Eu reparava, cada vez que chegávamos na paróquia, podia a gente chegar atrasado, porque tinha que sair de São Sebastião, pegar o carro, correr para Caraguatatuba, não sei o quê, e ele às vezes já quase que paramentado, porque tinha 5 minutos para chegar em Caraguatatuba, chegava atrasado. Podia chegar atrasado, ou não atrasado, ele entrava na capela do Santíssimo Sacramento. A oração, o tempo da oração, iria variar conforme o tempo que ele tivesse para começar a missa, mas sempre entrava. Passava direto pelas pessoas, oi, tal, e entrava lá. Depois aqui ia ver como tinham preparado a liturgia, cumprimentar, não sei o que, as pessoas. Ou nós somos apenas funcionários. Nossa, eu sou acólito da missa na forma extraordinária, tal. Então vou lá bater o meu cartão. Introíbe da altar ideia de Del Critística de Otetemeia. Mas você que é acólito, você vai à capela do Santíssimo antes ou depois da missa, ou antes e depois, fazer a sua oração? Né? Ou que é coroinha, ou cerimoniário, ou catequista, enfim, cada um de nós. Essa loucura está cheia de igreja por aqui, graças a Deus, na parte central de São Paulo, então, entra um minutinho ali, reza, faz a sua adoração. A falta da adoração eucarística é sinal da perda da fé na Eucaristia. Então, é como se fosse um pão. É quase a compreensão que aqueles senhores lá, Calvino, Lutero, tiveram a respeito da Eucaristia. É um pão, é uma celebração, um convívio fraterno, uma festa, um banquete, né? E que a gente celebra, que nós celebramos quando estamos juntos e tal, pronto, acabou. Então, cuidado com uma certa compreensão a respeito da Eucaristia, que não é católica. Uma certa compreensão. Então, se nós não tivermos essa prática de adoração, vamos virar protestantes. Ou a comunidade virá protestante. O alimento divino de nossa peregrinação terrena nos transforma naquele que recebemos. Jesus nos deixa a Eucaristia não para que nós tenhamos 1 hora, 1h30, 2 horas do nosso domingo ocupadas. Ele nos deixa a Eucaristia para ser alimento para nós. Santo Agostinho dizia, não é, que
assim como nós nos alimentamos, aquele alimento se transforma em nós, na Eucaristia, nós nos transformamos naquele que recebemos, aquele alimento que recebemos, aquele alimento com A maiúsculo, né? O tibus viatorum, Jesus. Então ele nos deixa esse alimento para nos dar o seu amor, para nos dar essa dinâmica do seu amor, para que nós possamos viver o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Também não vamos cair no... Eu só adoro Jesus na Eucaristia, eu faço todas as genuflexões, eu acho bonito isso. Uma das coisas bonitas, eu, como morei lá em Roma, de vez em quando, a missa que eu celebrava, eu ia lá na Basílica de São Pedro. Você pode chegar entre 7 e 9 horas da manhã, um padre pode chegar lá, ir na sacristia, até uns coroinhas, ele já mede lá, tal, da roupa, quando você vê, mal piscou os olhos, já está todo pronto. E procura um altar lateral, ou um lá da capela, da cripta, né? Aí tem aqueles altares mais tops, né? Que aí você tem que fazer a prenotazione, aguardar 2, 3 meses. O altar de São João Paulo II, o altar de São João 23, o altar da Capela Clementina, mas esse eu consegui. Um pouquinho antes de eu terminar meu tempo de Roma, voltar para o Brasil, esse eu consegui. Aí chamei uns 3 amigos portugueses lá, eles foram comigo. E então tinha ali num dos altares laterais, que eu não lembro mais qual era, um padre norte-americano, novo, jovem, gorducho. Eu fiz um curso na congregação paroquial, ele foi um dos professores. Na aula ele ficava tomando Coca-Cola direto. Eu tava tomando Coca-Cola. E ele celebrava a missa na forma extraordinária, ali naqueles altares laterais. E tinha ali uns 20, 30 jovens, rapazes e moços, todos ajoelhados. Nossa, olhar aquilo... tem a parte estética, né, do que você está olhando, aquela beleza, como toca, você evangeliza também, né? Então, mas eu posso fazer todas as genuflexões, tudo, vênia, tudo, e devo fazer, tem um porquê, né? Os gestos falam do que tem no nosso coração, e nos educam também, né? Mas eu vivo, mas não é só adorar Jesus, fazer genuflexão, porque Ele está ali, né? Pedir perdão, mas é também ter consciência de que eu estou recebendo para que eu viva o seu mandamento, como Ele viveu por mim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mais perfeito culto espiritual que podemos oferecer a Deus é a nossa participação na Eucaristia. Existem outras formas também de nós nos oferecermos a Deus, mas o mais perfeito é a Eucaristia. Então, que aquela Eucaristia celebrada seja bem celebrada e bem participada, né? O nosso corpo deve ser oferecido a Deus e nossos gestos na missa devem corresponder a essa oferta de culto espiritual, né? O ajoelhar-se, o fazer o meia-culpa, né? Mas o entrar na igreja, fazer a genuflexão, se o Santíssimo está logo ali, tudo isso diz da minha piedade, do meu coração contrito, mas não como a oração do fariseu, a oração do pecador mesmo, sincera. Senhor, tem piedade de mim, pois sou o pecador, né? Mas não como a do fariseu. Devemos nos predispor de tal modo que a Eucaristia cause em nós uma transformação moral também, nos vários aspectos as várias dimensões da moral cristã, né? Como está a minha vida? Estou entregue ao pecado? Como eu tenho combatido com a graça de Deus os meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas, as minhas omissões? Às vezes eu posso ser um exemplar de pessoa, saber todos os gestos que eu devo fazer ali na missa. Mas como eu sou em casa, né? Como eu sou em casa com as pessoas da minha casa? Começar dali, né?
Qual é a minha ideia? A Eucaristia deve nos transformar. Não é possível que receber a Eucaristia, por exemplo, o último item, leva-nos a defender a vida e a promover o bem comum. Não é possível que eu receba a Eucaristia e eu seja indiferente a tantos problemas que estão aí ao derredor. Tantos problemas. Que eu não defenda a vida. Como que alguém recebe a Eucaristia e diz, não, o aborto é uma questão de saúde pública? Como que chega a dizer isso? Então, ainda falta muito para essa recepção da Eucaristia que a pessoa faz, né? Não por causa da Eucaristia, porque há uma força do sacramento em si mesmo que não falha em nada, mas por problema do terreno que está recebendo aquela semente. Ex opere operato. Por problema do terreno. Então falta apertar algum botão ali que a pessoa faça a conexão. Não, eu recebo a Eucaristia, Jesus, aquele que veio para nos dar a vida e a vida em abundância. Como é que eu defendo? Isso em outras coisas também. Como é que eu defendo atitudes que vão contra a vida? Né? E outras problemáticas. Né? Inclusive, sem cair em ideologias, evidentemente, mas inclusive problemas até mesmo sociais. Eu digo assim, a gente fala muito de teologia da libertação, né? Não é o tema, mas um dos problemas que esse tipo de teologia trouxe, se é que se pode chamar de teologia, um dos problemas é que se apropriou de certas coisas do Evangelho que as pessoas, por combaterem a teologia da libertação e como devem combater, já ouvindo falar daquilo, já tem um certo pé atrás, se não os dois. Então, há certas situações sociais que não são possíveis que existam. Mas, claro, sabemos que não é o céu na terra, enfim, tudo isso, eu sei disso. Mas eu estou chamando a atenção para o seguinte: receber a Eucaristia também me faz alguém que tome uma atitude, se possível, e como possível for, né, em favor dos irmãos. A favor dos irmãos. Tem essa famosa frase que está contida no ritual romano, quando se está para receber a Eucaristia. Então vou convidar vocês a rezarem comigo. Eu rezo a primeira parte, claro que não, e vocês a segunda. Et agnus Dei, et qui tollit peccata mundi. Para a saúde e a salvação, porque saúde e salvação vem da mesma raiz do latim, saúde e salvação da minha alma. Tantas almas aí feridas, tantas almas perdidas, às vezes pode ser até a nossa, que está ferida em algo, né? A Eucaristia é saúde para a minha alma. Bom, era isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Obrigado por terem me escutado.